Salve nômades! Começando mais um vídeo aqui diretamente de São Tomé das Letras, sul de Minas Gerais, Brasil. E vamos mostrar para vocês hoje a comunidade. A tão falada e perguntada comunidade Rosa dos Ventos, que fica aqui em meio às montanhas de Minas. Mas espera aí um pouquinho. Antes disso, vamos apresentar para vocês a Insider. Com eles que vamos mostrar para vocês a comunidade. É muito boa para usar, ainda mais debaixo do sol que a gente está agora. Esse boné aqui, por exemplo, ele é proteção UV até 50 a mais. Já ajuda muito, né? Careca. Olha os careca aí, ó. E a Insider faz parte dessa comunidade que é a nossa família YouTube, que é você que nos assiste. Então, para você, tem desconto garantido com o nosso cupom Combinômades de 15%. Tá o link também aqui para facilitar vocês. Top. Somando com os descontos, porque agora tem mês de aniversário. Abril é mês de aniversário da Insider. Top demais da conta, ué. Valeu, Insider! Aproveita também. Então vamos confortáveis com a Insider. Sejam bem-vindos. Vamos apresentar aqui, ó. Estamos na parte da porteira. Chegada, né? A porteira que ainda tá pronta, mas ainda não chegou. Já foi solicitada. E aqui de fundo sempre tem trilha sonora dos pássaros, que é uma maravilha, uma paz do lugar. Bem, antes de falar da comunidade, vou apresentar esse espaço, né, Druida? Aqui é o estacionamento, né? É o estacionamento. Cabe bastante carro, como vocês podem ver, vai até lá embaixo. É toda essa área aqui, ó, que é uma área coletiva. Saindo aqui, ó, a gente ainda tem uma rua que faz parte de toda uma grande área, tem vizinhos, e a estrada principal ainda tá depois de outra porteira, então são duas porteiras. Aqui tem esse jardinzinho que a gente tá restaurando, vamos falar assim? Sim, restaurando e reformulando. Fazendo todo o paisagismo novamente dele, vai ficar bem bacana. E o bom daqui é que tem várias áreas de sombra para ir se escondendo desse sol, que tá maravilhoso hoje, tá pegando. Hoje tá bom. E vamos explicar agora um pouquinho do terreno aqui da comunidade. Ele foi adquirido no final de 2019, Carnaval de 2020, fizemos uma vivência aqui, porque vocês sabem, ou os que não sabem, trabalhamos também com bioconstrução, fazíamos vivência. E aí logo depois, na sequência, entrou a pandemia. E aí ficamos por aqui. E são 23 mil metros quadrados. Isso foi até uma pergunta de uma das seguidoras. Alguém perguntou isso mesmo. Isso. São 23 mil metros quadrados, tem as áreas coletivas e também cada morador tem o seu espaço individual. No seu terreno particular, aqui que chamamos de ecolote. Isso. Porque a proposta da comunidade é ser uma comunidade sustentável na medida do possível. Isso. São no total 6 ecolotes e, como o Druida falou, entre os lotes, espaços coletivos. Então não fica um colado no outro, tem um espaço, tem alguns que tem espaço maior, estão mais escondidinhos, outros mais coladinhos, como nós e a Pri. Mas depois também, conforme vai plantando as árvores, vão crescendo e aí vai ficando mais escondido. Para vocês entenderem melhor, eu vou colocar aqui o designer do projeto da comunidade. Nós somos os fundadores, porque antes de ter a comunidade, já tínhamos um espaço em São Tomé das Letras, que trabalhamos durante 5, 6 anos, dando cursos, ensinando as pessoas a construir suas próprias casas. Sim, voluntariado, isso mesmo. Antes de ser recebidos como viajantes pelo mundo, já recebíamos, né, Druida? Já recebíamos. E é uma coisa que a gente quer falar mais pra frente com vocês, que sim, a gente vai receber vocês. Vamos. E então a gente já tinha esse espaço em São Tomé, só que era um espaço pequeno, 500 metros quadrados.
E aí foi crescendo, mais pessoas chegando, se interessando. Houve uma transição Sim. da cidade para a roça, né, que vem aumentando cada ano mais. Cada ano mais, sim. Pelo bem-estar, por uma vida mais tranquila, saudável. Então, São Tomé é um ponto onde as pessoas também vêm muito para buscar isso, em busca de uma qualidade de vida. Isso mesmo. Então, amigos, amigas, começaram a colocar uma ideia, assim, né? Abrir uma consciência de que seria muito bacana a gente morar junto. Né? É, foi mesmo. Mas, claro que pensando que cada um gosta da sua individualidade, do seu momento, de curtir sua música, de ter seu cantinho. Então, pensamos num projeto simples, sem muitas regras, sem muito daquilo de comunidade que cada um acaba criando para si, que é uma coisa super organizada, que tem muitas assim bonitas. E tá bom também, onde tem e deu certo, tá lindo. É, mas a gente pensava em algo mais simples, que eram essas famílias poder morar aqui e também tirar uma fonte de renda daqui. Então esses espaços coletivos foram criados também pensando para que cada um pudesse chegar aqui com uma ideia, um projeto e poder contar com o outro para fazer aquele projeto acontecer nesse espaço. Sim. Mas ainda não moram todos aqui. É. Por isso que a gente está aqui agora, até agora conversando e não apareceu ninguém e a galera tá assim, uai, uma comunidade fantasma. É, vamos apresentar os espaços hoje. Sim, os espaços, mas as pessoas estão cada uma em sua cidade. Então é isso, nesse momento somos só nós dois aqui e a Pri. Isso mesmo. Que inclusive hoje não está, por isso que não está aparecendo, não vai aparecer nesse vídeo, mas já apareceu em outros episódios. Bem, os projetos continuam. Sim. Vamos aos poucos reativando eles com a nossa realidade, com uma nova realidade, porque é isso, a vida vai ensinando também. Então, à medida que a gente ficou longe esses 3 anos, a gente viu que cada família tem o seu tempo também para chegar aqui, para construir, e talvez isso nem aconteça, ou aconteça de forma diferente e tudo bem. Claro. Então, quem está aqui agora, que somos nós e a Pri, vamos puxar essa retomada. Agora a gente vai mostrar aqui para vocês, mas esses ecolotes, esses espaços individuais, a gente vai respeitar. Sim, claro. Né? E é assim que funciona. Eu falei que não tem aquele monte de regras que talvez vocês possam imaginar por ser comunidade, mas tem regras básicas de bom convívio, né? Sim, regras básicas e diretas, tá lindo. E aí tem os animaizinhos também. Aqui vive hoje Coragem, a Oni, a Chante, Kiara e mais 3 com a Pri da Lê. Então a comunidade está maior em animais no momento. E queremos trazer mais pintinhos, galinhas, que vocês estão aí pedindo pra nós. Vamos. E agora aqui, ó, estacionamento. Dá uma imaginada aí. Cabe algum motorhome aqui? Cabe Kombi Home? Vamos tentar aí organizar ele aqui o melhor possível para poder receber aí também alguns viajantes. Não vão poder ser todos de uma vez, que são muitos, mas dá para receber alguns. Eu acho que vai ficar bem bacana. Então talvez isso seja um próximo projeto aqui das coisas para fazer e reativar de repente essa área, que é uma área coletiva. Sim. Que foi pensada para tanto as pessoas que moram aqui deixar seus veículos como visitantes. Isso. Né? E a gente tenta usar a parte que está mais plana aqui e tá tranquilo, dá para usar. Tranquilo. No designer também teve algumas coisas que já foram colocadas no projeto inicial, mas que vão sendo alteradas conforme a realidade. Aqui mesmo tem um espaço coletivo, é um espaço coletivo. Descendo aqui, né? E antes foi pensado como uma lojinha, tinha até um projeto do museu, Museu Hippie, isso mesmo. Que combina com São Tomé. A Oni tá toda sujinha, bola, né? Ai, papai. E tem essas plaquinhas também que precisam ser refeitas, que era a horta, a agrofloresta, o espaço ancestral, banheiro seco, área de animais, espaço infantil e acampamento. E sim, esses espaços já foram bem ativos em uma fase no inicial,
daqui. Então foi movimentado, mas com a pandemia parou. E aí depois pegou um pouquinho mais de tempo, um período aí de 1 ano, até quando a gente saiu para viajar, as famílias seguiram, mas conforme algumas mudanças pessoais e dificuldades também de renda, por causa da pandemia, por causa da pandemia, depois da pandemia ainda, então acabou que esses espaços ficaram parados, as famílias voltaram para suas cidades e agora tá assim, precisando refazer. Mas, como vocês também perguntaram, tem que pensar no que vamos fazer, porque quando sairmos para viajar, claro que não pensamos em ficar mais tanto tempo longe, 3 anos, mas como vai ser cuidado? Como vai se manter isso, né? Isso aí. Estamos falando demais, acho que precisa ser falado, é um vídeo que ainda vai ficar algumas questões, então se tiver alguma dúvida, deixa aí que a gente vai respondendo. Aliás, já vou pedir o like de vocês, que é muito importante para nós. E hipem esse vídeo, quem puder, quem gosta do nosso conteúdo. Tô aqui, ó, nesse ângulo para mostrar para vocês a Pachamama. Tadinha, nasceu até uma árvore na barriga dela aí. Nossa Senhora! Mas ela foi guerreira, resistente, né? Essa Pachamama foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas que foram feitas aqui por voluntários, junto com amigos e amigas, com o pessoal aqui, que representa, para quem não sabe, a Pachamama representa a Mãe Terra. E em homenagem a todo esse espaço que nos recebeu, nos acolheu, Isso mesmo. demos a boa-vinda fazendo uma escultura sustentável, porque é feita de terra, então por mais que ela se desmanche, não vai causar entulho. Olha que bacana. E a própria natureza toma conta quando a gente deixa parado. E foi rompendo e brotou dela, nasceu bem da barriga, ó, da Mãe Terra. Nasceu, tá bonito. Olha só que a pedra bonita também tá aqui até hoje, que vocês colocaram. Aí simbolizando o sol e a lua. E aqui em cima tinha um arranjinho. Vou deixar umas fotos também que eu tenho daqui. E essa árvore aqui, como é que é o nome dela mesmo? É a congonha. Ah, essa é a congonha. Boa, ela mesmo. Tem a congonha e tem muito candeia por aqui também, né? Que são as árvores que aqui já começa a transição, né? Da Mata Atlântica para o Cerrado. E é como símbolo mesmo de São Tomé. Tem muitas dela por aqui. Fica linda a florida. E aqui eu já falei em um vídeo, a nossa água vem do nascente. Aqui é a caixa d'água, ela é de 15 mil litros, ela é dividida entre todos nós da comunidade e mais 2 vizinhos, de terrenos vizinhos aos 23 mil metros. Juntamos entre todos e compramos ela, e é bom que lá na nascente vai só uma mangueira, que é a captação para essa caixa. Ali tem um filtro industrial antes de entrar na caixa, mas para cisco mesmo, né? Porque quando chove ela fica mais barrenta também. Mas é uma nascente que ela está uns 300 metros daqui. E essa da caixa d'água distribui para todo mundo e fica de boa. E quando tem algum problema, é só correr aqui, fica mais fácil. E aí cada um tem a sua saída. O sistema foi montado pelo Lincoln, muito da hora, ficou top. Esse é o sistema que sai, ó. E aí vai para cada lugar, já tem seu registro. Qualquer coisa que der lá para baixo, só vem aqui e fecha um geral. Tem um geral para cada um. Ficou bom demais. E aqui tem uma visão bonita, é a parte mais alta de toda a comunidade. Daqui dá para ver um pôr do sol lindo ali. Lá embaixo, onde é o nosso espaço, já não tem não esse... dá, né? A gente tá mais lá no meio do mato. Aqui tá mais aberto. São Tomé tá nessa direção, né? Para quem der para dar um zoom aí no vídeo, lá tem já um rejeito de pedreira. Lá, isso aí, mano. São Tomé tá para lá, 12 quilômetros. E minha reta ia dar menos, né? Mas é muita curva. Tem uma estrada que é 7, que é uma estradinha também muito bonita, mas desafiadora. Também.
E aqui, ó, estamos em outra parte coletiva. Aqui é um espaço de plantio, um berçário para as mudas. Como fala o nome disso? Uma estufa, eu esqueci o nome disso. Sou sincera, você sabe que nossos vídeos são assim, ó. A nossa, às vezes, esquece. Não, mas é isso mesmo, uma estufa. Uma estufa. Tá bonitinha, né? Essa estufa foi montada e na época não estávamos aqui. Não. Foi o pessoal que estava morando aqui, aí fizeram coletivamente. E ela fica aqui para desenvolver mudas. Tem mais espaços aqui. Lá para trás, para vocês entenderem, tem um terreno particular que fica dentro da comunidade. E tem mais um espaço que é o bambuzal, que é o finalzinho onde acaba o espaço aqui, ó, a comunidade. Ainda temos um bambuzal, né? Como pode. Mas nem vai dar para ir agora, porque não sei como é que tá a trilha para ir lá. E é bacana, eu acho que quem pensa em morar assim no interior, na roça, quando compra um terreno, conseguir comprar um terreno como a gente conseguiu aqui, com água, com bambuzal, com nascente, né? Sim, Vindo da sim, nascente. sim. Foi o que mais me chamou a atenção. Uma das coisas que pesou aí foi esse lance da água, né? E Ter por água, gravidade ainda. Nossa, mãe do céu, tá lindo. É uma coisa a se pensar quando você vai pra roça. E aqui também a gente conseguiu pegar uma área, como a gente já tinha essa ideia de sustentabilidade, pegar uma área de 8.000 metros somente de Floresta, 8.000 metros quadrados. São 8.000 metros quadrados somente de floresta. Que margeia os dois riachos que tem, né? Tem um rio Caí aqui e tem um outro riachinho aqui que é o que vem da nascente. E esse do fundo é o Coragem. Coragem não é o rio, não, é o cachorro da Pri ali, ó. No fundo. Então faz toda essa divisa aqui. Então é muito bom, a gente preserva e por preservar esses espaços coletivos entre os terrenos individuais, também está acontecendo um reflorestamento. Também. Então já está voltando verde numa área que antes era tudo pasto. Tudo pasto. E agora se você vê as nativas, vai deixando crescer, elas crescem muito rápido, né? Já criou várias florestinhas. Em 3 anos, olha só essa florestinha. Já não dá pra ver ali, a gente tava do lado de lá, né? No estacionamento, né? Já cresceu. E, aliás, agradecer a ajuda de vocês que enviaram valores para a gente investir em árvores. Foi todas plantadas aqui. Quem quiser plantar uma árvore, segue a ajuda aí. Deixo na descrição também o nosso Pix. E só escrever que é para uma árvore que a gente planta com maior carinho e amor e agradecidos. Aqui vamos descendo. Nós vai descer. Aqui tem umas mudinhas. E como vocês podem ter reparado, em todos os espaços, os caminhos coletivos, espaços coletivos da comunidade, tem plantinhas espalhadas, tem mudas sendo sempre plantadas por aqui, tanto por quem vive aqui como a Pri e nós nesse momento, como por quem já passou, ficou temporada, amigos e amigas que vêm e traz uma mudinha, os que não moram, mas quando vêm plantam. E assim vamos deixando cada vez mais bonito. É um projeto para a vida, então não adianta a gente falar, por que não está tudo pronto? Porque é assim, né? Na natureza tudo tem seu tempo e na nossa vida também. Isso mesmo. E vamos mostrar um espaço muito especial, que é o espaço zen ou ancestral. Falta ainda espaço dos animais e outros, mas vamos ali tomar uma aguinha, porque já caminhamos e o sol tá daquele modelo. E ó, transpirei muito e não tô nem molhado, olha só. A camisa é muito boa mesmo. Boas roupas da Insider, né? Insider é top. Já tirei do varal pela manhã, nem precisei passar, tá? Olha só. Sem amassar. Uxi, top, confortável, sensação térmica boa. Então, vale, galera. Ó, vou deixar mais uma vez aqui o cupom e lembrar vocês, aproveite mês de aniversário. Insider. E aqui dentro da comunidade passa até uma rua aqui, ó. Passa, tem até uma rua.
Essa é uma estradinha, né? Um acesso a quem mora lá embaixo, como nós. A felicidade está nas coisas simples. E realmente está, né? É mesmo. E essa plaquinha durou, né? Eu não sei se é porque ela tá ali debaixo da árvorezinha. Da arvrinha. Arvrinha. Vamos lá pro ancestral agora. Vamos. Tcharam! Tá do Chegamos. ladinho. Tá limpinho, né? Aham. Tá, tem bastante muda já, ó. Manga. Tem essa que eu acho que é uma jabuticabeira, mas secou. Vamos ver se... Ah, até aquela formigas. formiga, né? Ó, porque ela tá brotando de novo. Tem aquele trem ali, coroa de Cristo, né? Uhum. Aqui do lado tem um buracão. Então a ideia é cercar assim com essa coroa de Cristo pra nenhuma criança, sei lá, né? Alguém chegar aqui, olha... Desavisado. Desavisado. E aqui é um espaço também que a gente tá buscando reflorestar. O nome ancestral, Zen, é porque a ideia para esse lugar é manter a natureza e a pessoa, quando vier para cá, ou nós, os moradores, poder ter um espacinho de tranquilidade para meditar, para fazer uma yoga, para pôr uma rede. Dá para escutar até um barulhinho de água ali, que vocês vão ver, não vão chegar ali, a gente vai ficar em silêncio e vocês vão escutar. Eita, passamos pelo lugar mais fechadinho aqui. Tem um bambu aqui, né? Esse bambu grossão. E esse é o queridinho do druida. Ele trouxe uma muda de outra parte de Minas Gerais. Pegou um pedacinho e olha só, demorou 3 anos, mas tá aqui, ó. Brotou. Tá indo mesmo. Aham. Aqui tem umas árvores bem grandonas, futuramente, como a araucária aqui. Olha que linda que ela tá. Chegaram a falar de uma outra araucária que tem dentro da floresta que nasceu ali, que não desenvolveu tanto porque não tem tanto sol. Aqui, ó, ela tem o sol direto, luz direto nela, e ela tá bem melhor mesmo, mais bonita, né, que o da floresta. Mais rápido, né, do que de lá. Tá indo mais rápido. Ó quem vem ali, ó. Vem mostrar também, Oni. Você tava onde, Oni? Onde você tava aí? Olha só. Aqui também tem uma grandona, outra grande que é a Guaporuvu. Cresce muito rápido. Se eu não me engano, é a média de 3 metros por ano? Acho que é 3 metros por ano, é. Acho que é isso. Na teoria é isso aí. É. As formigas também já devem ter atacado ela várias vezes. Aqui já tem um banquinho para sentar, meditar. É. Vamos chegar ali para escutar a água? Aqui atrás, então, a gente tem o brejo. É, dali dá para vocês verem o brejo. E aqui já é uma outra história. Isso daqui é uma estradinha que é uma outra história de outro vídeo que vai para frente aí. Depois vocês vão ficar sabendo dela. Guardem esse lugar, que esse lugar a gente descobriu algo muito, muito importante, eu acho, não só para nós, mas para a história de São Tomé também. A Oni foi para lá. Aqui esse caminho estava aberto, então a ideia é abrir para poder mostrar para vocês. Ele está muito fechado e ali também tem um lugar que a gente acha que brota água, né? É, ali brota água. Mas eu não falei não falei. Ah, bom. Agora escuta. Muita água. Barulhinho. Que bom esse barulhinho. Dá pra ver aqui, ó. Aqui já é o brejo. Vai embora. E a divisão natural do terreno é no brejo. Então aqui acaba também a comunidade. E a florestinha que a gente mostrou em alguns episódios para vocês, e agora vamos mostrar mais um pouquinho para encerrar o vídeo. Sim. Fica aqui, ó, ela começa aqui no brejo. É, isso. Aqui por baixo de nós aqui tem um trilho. A gente vai abrir ele de novo, porque deve estar muito tempo fechado. Mas sai lá nas borboletas. Lá na trilha das borboletas. Olha, aqui tem um buracão também, parece que é toca, sai daí, dona Oni. É curioso. Vem pra cá. Bicho é muito curioso, né?
Mas parece que já foi toca de algum animal. Ou é uma toca, porque é bem grande. E é engraçado, se virar a câmera pra lá, parece que sai um caminhozinho aqui, tá vendo? Vai lá, ó. Deixa eu ver. Nossa, é mesmo. Parece que esse caminho tá limpinho. Capaz que ainda Tá amassadinho, né? saia mesmo algum bicho. Então vamos sair daqui. Deixar o bichinho em paz. E essa muda, ó, foi muito bem aqui. Essa árvore chama Grume-chama. É uma frutinha. E foi uma das quais vocês aí doaram. Tá toda bonita. Só que gentil, ganhei uma florzinha aqui do druida. Bem, chegamos na área, que é uma área que a gente emprega muita energia toda vez que a gente tá aqui. Todos se juntam para movimentar, porque é uma área que a gente desenhou como uma linha agroflorestal. E serve também para a gente fazer a nossa horta de tempos em tempos. E foi aqui também que a gente plantou as mudas, né? A maioria das árvores frutíferas que estão, ó, indo mó bem. É bom que vocês já estão vendo o resultado, ó. Já tá brotando aqui no rodeiro, um sistema diferente que a gente fez aqui junto com a Pri também, a Nádia, o Leandro. Já tem um milho saindo, né? Aham, tem a cana. Pra cima tem um pouco de mandioca que a Pri também já começou a plantar. E olha aqui, entrando na floresta, eu já vi essa marca aqui, ó. Isso daqui, algum bicho veio aqui pra... Às vezes passa muito porco do mato aqui também. Isso daqui tá aparecendo. Deu uma fuçada aí. Deu mais uma fuçadinha aqui. Aqui tá outra araucária que a gente tava falando lá de cima. E aqui tá outra. Essa daqui já tava aqui quando chegamos. Tá vendo como é que ela tá menorzinha? Mas dá medo de tirar ela daqui. E a raiz tá muito funda. E ela sentir. Essa daqui é uma outra trilha. A Oni já apareceu por aqui. A Cá tá lá na frente. A Oni... É o cheiro, é. Aí chegamos no riachinho que vem lá da nascente e do brejo. Ó. Até que ele tá correndo bem. É, tá meio assoreado ali, mas acho que é porque do outro lado deve descer boi, algum animal capaz, né? É. A Oni tá toda animada ali, ó. Ih. Então, como vocês viram, começa lá no brejo, depois a gente tem esse riachinho que divide a comunidade de outro vizinho e segue esse riachinho até desaguar lá no Rio Caí, que a gente tem um pedacinho dele. Esse Rio Caí fica cada vez mais forte e passa pelas cachoeiras, algumas cachoeiras, como a Véu de Noiva aqui em São Tomé. E a Oni? É bom aqui, né, Oni? Fresquinho. Bom, fresquinho. E assim, eu não sei se vai ficar ainda dúvida. Uhum. Se ficou uma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai respondendo agora sobre a comunidade. Acho que deu para vocês verem tanto de cima como aqui conosco. Aham. Faltou alguns coletivos mostrar, porque já mostramos nos primeiros vídeos aqui da roça. Aham, isso. E eu sei que muitos falam, ah, mas tinha uma comunidade sem ninguém, movimentando junto e tudo mais. Uhum. A gente movimenta à medida que pode, mesmo quem tá longe, a gente mantém algumas partes roçadas, mas é isso, nosso terreno dentro da comunidade, nosso sítio, é um sítio particular. Então, por muito tempo a gente conseguiu manter, mas antes de chegar aqui, acho que foi um tempo de chuva também. Época de chuva, né? Que Aí não tem acabou como. perdendo o controle do mato e chegamos naquele estado. Mas é isso, o projeto continua. Eu falo comunidade, não sei se
Tá certo ou errado isso, mas se tem espaços em comum, eu acredito que é uma comunidade. Sim, E com ideais de se dar bem, e viver em paz, e reflorestar uma área bacana, manter isso para um futuro. Então, E plantar mais e mais, né? Então já tá lindo. eu considero comunidade. Isso mesmo. Então, seja com as pessoas que têm os seus espaços aqui, ou seja com vocês, que é a nossa comunidade no YouTube. Também. A gente segue. Até o próximo vídeo. Com muita paz. Amor e pé na terra. É, e Ai, tem papai. horta. Vai ter horta no próximo vídeo. Uhul! Vai ter que ter esse bônus a mais, porque a Oni insistiu, ficou parada na trilha aqui que dá pro riozinho. Isso porque ela quer nadar. E ela quer a companhia, a nossa companhia e a de vocês. Né, Oni? Vai, pode ir. Olha só, ela só vai quando a gente fala vai, né? Bora?